Como eu tinha prometido, eu hoje falo sobre Giacomo, o Salai. Foi uma criança entregue a Leonardo, já nos arredores de Milão, quando ele trabalhava com o Duque. De 10 anos, a família, os pais, entregaram essa criança a Leonardo para que ele terminasse de criar e ensinasse a sua arte a ele. O nome de Salai era Gian Giacomo Caprotti. Era filho de Pietro Giovanni e nasceu em 1480. Eram pessoas pobres e, consequentemente, seria um futuro para a criança aprender pintura, aprender escultura, alguma coisa assim. Havia muito trabalho no ateliê de um artista para ajudantes, sobretudo porque as tintas eram feitas na hora, eram comprados os pigmentos e eram preparadas as tintas, então havia muito trabalho para os ajudantes. E o menino foi recebido por Leonardo, segundo Vasari. Vasari é o sujeito que escreveu as vidas dos mais excelentes pintores e arquitetos do Renascimento, e ele gostava muito de exagerar naquilo que ele dizia. De Vasari é que Giacomo era uma criança muito bonita. Os artistas do Renascimento se apegavam muito ao androginismo. Então qualquer criança, qualquer jovem que tinha aparência masculina ou feminina era deuses dentro do ateliê, porque servia para pintar figuras mitológicas. Cabelos encaracolados e Leonardo imaginou certamente que aquela criança poderia servir de modelo, né, como outras pessoas serviam naquela época, né? Leonardo já tinha alguns discípulos com ele, entre eles Francesco Melzi. Se essa for realmente a figura de Francesco Melzi, percebe-se que ainda era muito jovem. Então eram, na verdade, os ajudantes de Leonardo eram jovens. E Giovanni Boltraffio. Entre outros retratos atribuídos a Giovanni Boltraffio, eu escolhi esse que tem mais a sua aparência, mais a sua tristeza, a sua melancolia, do que outros mais sorridentes. E Boltraffio é um dos que registra no seu diário. Boltraffio era um ex-seminarista, ele vivia num convento, era um noviço que decidiu seguir Leonardo e escrevia no diário que ele tinha com um certo ciúme da forma como Leonardo tratava o menino. Leonardo comprava roupas para ele, as melhores roupas, vestia muito bem. Esta é uma obra de Francesco Melzi, mas não deve ser o Salai. Porém, a elegância seria essa a elegância que Leonardo certamente buscava para o seu filho adotivo. Mas o menino roubava, o menino levava dinheiro de Leonardo, tirava coisas de dentro de casa, vendia, e por isso ele pegou o apelido de Salai, que quer dizer sem Alá, sem Deus. Essa imagem, provavelmente do Salai, já um rapaz, percebe-se a intenção de se pintar o Salai como se fosse um deus grego, né? O seu estilo, o seu cabelo, e algo assim que o Renascimento buscava. Sobre a questão de aprender arte, aprender pintura, na verdade ele era muito devagar nessa área. Mas Leonardo tinha uma afeição muito grande por Giacomo. E essa afeição a ponto de Boltraffio achar exagerada quando ele adoecia, ele passava noites inteiras ao lado da sua cabeceira, cuidando dele, como se fosse um filho. Bem, na verdade,
Salai viveu 25 anos com Leonardo, né, e os demais discípulos, e inclusive foi morar na França quando Leonardo foi também. O próprio castelo de Amboise ficou famoso pelo seu visitante ilustre, que aí viveu o fim de sua vida até morrer. E viveu até 1518, quando deixou a casa de Leonardo e foi embora. No ano seguinte, Leonardo morreu. Como tudo sobre Leonardo é um pouco exagerado, esse é uma obra de Dominique Anguerrat sobre Leonardo, sobre a morte de Leonardo nos braços do rei Francisco I. E deixou uma propriedade para ele. A impressão que nos dá é que Salai também não nutria muita afeição por Leonardo, e ele inclusive o deixa já no fim da vida, né? Em 1519 Leonardo morre. Então, consequentemente, ele vai embora, recebe a propriedade de herança, mas não vive muito tempo para usufruir dessa propriedade. Ele inclusive se casa, mas o casamento não dura sequer um ano, porque ele é assassinado por rixas pessoais, brigas. Como ele era uma pessoa difícil, então ele foi assassinado. Então essa é a história do Salai. Entre no canal, se inscreva e bote o seu like. Não esqueça de bater o sino.